Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de hoje. Então, o vídeo de número 201. A criação primária. A Gênese, capítulo 6, a questão ainda é a questão de número 15. Parece que nós estamos enrolando, mas não estamos enrolando, não. Esses assuntos todos que nós estamos tratando aqui faz parte do esmiuçamento. É a forma como nós trabalhamos. Não adianta tratar do assunto cientificamente se muitas pessoas têm dificuldade em compreender. Então nós temos que usar o nosso idioma, né? Então, na questão número 15, que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sobre a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, continuando agora, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Olha só para você ver. Galileu, ele está certo, mas só que ele usa de uma forma que nos complica por demais. Mas é uma complicação gostosa. Você entendeu? Porque olha só para você ver o que ele acabou de dizer aqui. Isso aqui é muito profundo. Então, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Mãe Maria Santíssima. Você sabe o que está dizendo aqui? Então, olha só para você ver. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sobre a noite das idades, que se desdobraram nesse tempo antigo, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Você sabe o que está dizendo aqui? Claramente está dizendo assim, que tudo se renova, tudo se modifica, é como uma metamorfose. Então nós temos que entender uma coisa, que ao olhar à noite para o zimbório, quer dizer, para o céu estrelado, os astrônomos sabem disso. Os cientistas sabem disso. Às vezes nós vemos uma estrela tão linda, mas o que nós não sabemos é que aquela luz, aquela estrela, o que nós estamos vendo é apenas a luz que viaja o cosmo, enquanto ela não se dissipa. Voltando, aquela luz que nós estamos vendo, que nós estamos achando que é uma estrela, não é uma estrela. Foi uma estrela há bilhões de anos atrás. Vamos pensar assim, há 200 bilhões de anos atrás, que desgastou as suas energias todas, como no nosso Sol o hélio, né, e outros elementos. Então lá ela desgastou toda a sua energia e depois ela implodiu
implodir, você sabe que são várias explosões em vários lugares daquele corpo. Tá. Mas ao explodir, pum, aquela luz viaja o cosmo. Vou usar esse termo, adentrando pela eternidade afora. Agora, é preciso entender que, devido ao tamanho daquela estrela, aquela luminosidade dela, ela pode ir tanto distante, quanto também ela pode se desfazer no cosmo. Porque é preciso entender que a luz é energia e que essa energia também é uma matéria e que o fato dela viajar, ela se desintegra. Ela desintegra os teus elementos, os teus componentes. Então, mas existem estrelas que já, desapareceram do sistema solar, não, do cosmo, não é da Via Láctea, não. Existem estrelas que já desapareceram do cosmo 200 milhões de anos atrás. Mas que agora é que... Olha o tamanho dessa estrela, hein? Ela, há 200 milhões de anos atrás. Agora é que a tua luz está por nós sendo vista aqui. Só que esse aqui é simbólico, gente, porque isso é uma eternidade. Acontece que essa estrela, de fato, era grande demais. Mas essa luminosidade, essa luz, ela não nos afeta. Porque da mesma forma como nós a vemos surgir no zimbório, de repente ela se esvai, ela desaparece, ela acaba. Ou às vezes ela passa pela nossa Via Láctea e adentra outras galáxias. Aquela luz, aquele flash. Porque eu não sei se você sabe, o flash de uma máquina fotográfica, ele parece que acaba, mas ele não acaba. Tchaf! Pensa, nossa, que luz! E não acaba. Ele viaja por um espaço que nós não temos noção. A depender também do flash da máquina, da potência dela. Então, não só estrelas que já desapareceram 200 milhões de anos atrás, como também galáxias que já desapareceram, sistemas solares que já desapareceram. Então, é uma sucessão de planetas, sóis, sucessão de, vamos dizer assim, galáxias, sóis, planetas e tudo mais, de energia. Então, nós temos que entender que esses corpos, eles desintegram, mas eles dão
aos ministros, né, de Deus, os arquitetos siderais e aos ministros, eles dão aos ministros e aos arquitetos siderais oportunidade de matérias a serem reaproveitadas para novas composições de novos globos, de novos sistemas solar. Porque nada se perde, tudo se reaproveita. Nada se perde, tudo se reaproveita. Nada se morre no universo, nos universos, tudo é reaproveitado. Então nós temos que entender que, vamos dizer assim, o que Galileu está dizendo aqui vamos simplificar assim, que 200 bilhões de anos atrás não existia a nossa Via Láctea. Existia uma outra galáxia, mas que pelo processo natural da evolução, tudo que se nasce morre. Só que esse morre é simbólico. Tudo que se nasce vive e se desintegra e fornece aqueles elementos à formação de novos corpos. Então nós temos que entender uma coisa, que a nossa Via Láctea, ela pode ser elementos que os arquitetos siderais e os ministros de Deus reutilizaram de milhões de outras galáxias anteriores à nossa Via Láctea. Deu para você entender isso? Olha como que é gostoso. Eu vou repetir, porque eu amo demais isso. Tá tudo aqui no meu cérebro, senão vai me deixar louco, me dá a oportunidade de repetir isso. Nós temos que entender que a nossa Via Láctea hoje, todos os elementos que compõem a nossa Via Láctea, todos, inclusive os elementos que nós desconhecemos, são elementos, pode ser, eu vou usar esse pode ser elementos que os arquitetos e os ministros de Deus reutilizaram por milhões de vezes. Quando milhões de vezes lá atrás, vamos usar assim para ficar fácil o estudo, a primeira galáxia lá, vamos dizer assim, ela perdeu o teu ciclo de vida, venceu o teu ciclo de vida, a galáxia, vamos pensar assim. Todos aqueles elementos se espalharam pelo cosmos. Os arquitetos e os ministros de Deus, eles reuniram todos aqueles elementos e elaboraram uma nova galáxia com mais de 100 bilhões de sóis, mais de 300 bilhões de planetas e por aí em diante. Então eles reagruparam todos os elementos. Passou mais alguns bilhões de anos, aquela galáxia que teve o nascimento ali, graças à elaboração daqueles ministros, nasceu deles, ela teve o teu ciclo de vida, e um dia aquela galáxia, e aquelas energias todas novamente no cosmos.
Lá vem outros ministros para reagrupar todos aqueles elementos. E assim sucessivamente, gente. Agora, isso não acontece, não é só com as galáxias, isso acontece com os planetas no individual, acontece com os sóis no individual. Constantemente a NASA divulga, né, planetas anão, né, sóis anão, né. Então são estrelas que estão próximas a uma explosão, a desaparecer, mas não desaparece porque não morre, porque tudo é reaproveitado. Igual, por exemplo, obedece-se o mesmo processo o corpo físico nosso. Nós acreditamos que nós morremos. Acreditamos assim. Até porque as teologias implantou isso na cabeça da humanidade. Mas o corpo físico, ele nasceu, ele vive e depois ele se desintegra. Todas as moléculas, elas se desintegram e depois estas moléculas todas são reagrupadas pelos arquitetos siderais na formação de outros corpos. Cheguei numa outra questão aqui. Olha para você ver. Isso tudo faz parte do esmiuçamento. Você sabia que o teu corpo físico possui elementos diversos, praticamente 125, 126 elementos. Mas o que eu quero dizer é que você traz no teu corpo físico, vamos pensar na matéria física, gente, vamos pensar em, entendeu? Que pode um dia, não pode não, eu vou afirmar isso, que um dia na árvore genealógica tua serviu-se para a formação do corpo de uma bisavó tua, de um bisavô, de um tataravô, de uma tataravó. Você entendeu? Pense numa família de 200 anos atrás, na tua família. Agora de 100 anos atrás. Agora de 60 anos atrás. Você possui praticamente uns 100% dos elementos que compôs, que constituiu o corpo dos teus parentes de 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000 anos atrás. Ora, gente, isso faz parte dos desígnios das leis divinas. As pessoas não enxergam dessa forma porque não estudam. E aqueles que estudam não têm coragem de dizer essas coisas. Porque eles têm medo de um hospital psiquiátrico. Agora não tem medo, não. Eu já disse e repito, se isso é loucura, eu quero morrer aqui na Terra. Eu quero morrer louco desse jeito. Mas são os mesmos elementos que são reagrupados pelos benfeitores espirituais e reaproveitados. Ou você acha que no teu organismo não existe todos os elementos que compõem a Terra? Vai lá na lista de elementos. Mais de 125, 126 elementos existentes aqui na Terra, oxigênio, hidrogênio, azoto, cobre, zinco. Olha, eu não vou dizer isso tudo aqui. Eu sei uma boa parte, não vou dizer isso tudo aqui não.
Então você encontra tudo esses elementos na geologia da Terra, você encontra no mineral, você encontra no vegetal, no animal, você encontra no hominal físico, no organismo físico, né? Que é na parte física. Então, existe a parte sólida, a parte gasosa, existe a parte líquida. Então, existe tudo. Então, o nosso corpo físico, ele é constituído do que existe no planeta. Não pense que o teu corpo físico foi constituído, ou melhor, é constituído de elementos que foi trazido lá de Marte ou lá do Sol, que não. Aqui da Terra. Lá de Júpiter, não. É aqui da Terra. Agora é preciso entender, como dissemos aqui. Você tem muitos elementos no teu corpo aí agora que foi utilizado no corpo da árvore genealógica tua, lá de 800, lá de 1000 anos atrás, ou às vezes até de 5, 10 mil anos atrás. Porque esses elementos, eles não deixam de existir. Eles são eternos tanto quanto o princípio inteligente. Só muda aquela carapaça, que é a parte física, que se desintegra, mas a essência do elemento continua. Isso é mais que natural, né? Então, comentamos. Então, em que nenhuma das maravilhas do universo atual exista. Então, o que Galileu está querendo com isso dizer? Que pensemos da seguinte forma: há 200, 300 bilhões de anos-luz lá atrás, não existia a nossa Via Láctea, não existia Andrômeda, não existiam as maravilhas que nós vemos hoje no cosmo, onde até Hubble ou John Heber consegue visualizar. Porque esses corpos todos de 300 bilhões de anos de luz lá atrás, eles perderam a sua vida útil, se desintegraram e foram reaproveitados pelos ministros e pelos arquitetos siderais. Até chegar no que nós conhecemos hoje. Então, é essa troca incessante, essa mutação incessante. Porque você acha que o nosso sistema solar, ou melhor, você acha que a nossa Via Láctea, ela, por todo e sempre, na eternidade, no infinito, desde o princípio, que não existe princípio, até hoje, ela é a mesma? Não. Não existe números que possamos dizer quantos trilhões de galáxias existiram no lugar, ou melhor, que deu corpo à nossa Via Láctea hoje. É um número inimaginável de galáxia que existiu antes da nossa Via Láctea. Mas por incrível que pareça, de acordo com o que Galileu está dizendo aqui, assim que umas se desintegram através da lei natural, aquele elemento é reaproveitado para que os ministros e arquitetos possam dar forma a novos planetas, sóis e galáxias, Via Lácteas e tudo mais.
E isso falando-se nas visível e nas invisível. E naquelas que encontram-se no microcosmo. Porque por enquanto nós estamos falando do macrocosmo. E aquelas que se encontram no microcosmo. E aquelas que se encontram no invisível, na erraticidade, noutras dimensões. Porque eu não sei se você sabe, erraticidade é uma coisa, outras dimensões são outras coisas, e por aí em diante. Tem coisa que não acaba mais. Mas graças a Deus, então nós vamos deixar o próximo assunto aqui para uma nova oportunidade, né?